Vão adiar o The Batman 2 de novo. Mas por que você tá bravo desse jeito? A gente teve a conclusão da trilogia do Duna inteira dentro desse período. Por que a gente vai ter que esperar tanto tempo por um filme só, cara? Ah, mas veja pelo lado bom. Pelo menos você não vai ter que esperar tanto tempo na hora que eles quiserem fazer o Cavaleiro das Trevas realmente com o Batman idoso. Olha que legal. Então você não precisa ficar tão chateado por causa disso. E por quê? Por causa disso. Planeta dos Macacos, O Confronto, é um sério candidato a melhor blockbuster pipocão de grande franquia dos anos 2010. Após Cloverfield e Deixe-me Entrar, Matt Reeves fez um filme que equilibra um arco conhecido de colisão de dois mundos com uma abordagem visual das mais inspiradas. Aqui veremos por que o cuidado do diretor faz valer a pena esperar um pouco mais por um novo Batman. Matt Reeves gosta de criar mundos calcados na realidade, porém com grande senso de estética e de escala. O tema de Planeta dos Macacos, O Confronto, que traz o líder dos macacos tentando lidar com o encontro com humanos, é hierarquia, e o diretor reforça isso ao usar um aspecto de tela mais alto que o padrão da franquia, tão acostumada com o scope, que até Tim Burton, avesso a ele, utilizou em 2001. Apenas para explicação, o scope é o aspecto de tela mais horizontal, o que tem as barras em cima e embaixo para poder manter a proporção horizontal da tela. O confronto tem o aspecto de 1:85:1, mais alto, preenchendo as partes superiores e inferiores da tela. A quantidade de composições que reforçam o tema é imensa, tanto para tomadas em grupo grandes quanto em menor escala. Agora os humanos estão por baixo, e mesmo o de melhor caráter precisa, além de utilizar roupas mais claras do que seu grupo, colocar-se em seu lugar para conquistar a lealdade de César, o líder dos macacos. O roteiro faz o básico para que o conflito possa se desenrolar, desenvolvendo situações apropriadas que mostram César como um líder firme, intimidador, porém sempre racional e aberto à empatia. E com diálogos simples, e o destaque é o fato de o filme ter muitas cenas sem falas verbalizadas, apenas com gestos e expressões. O peso das imagens sempre é o que conduz a história. Veja o exemplo. Koba, o vilão, em um de seus primeiros momentos, é filmado de um ângulo baixo aqui em relação a César, e conforme os conflitos entre os dois se desenrolam, a posição hierárquica do líder é enfatizada, nos dando uma pista para o que Koba decide fazer. Quando o vilão, definido pela impulsividade em contraste à constante reflexão de César, comete um atentado, este é novamente filmado de um ângulo baixo, em relação a César. Quando toma o poder, sem a presença do protagonista, o vilão ganha seu ângulo alto mais de uma vez. Porém, ao vencer a luta final, César retoma sua posição em relação à câmera. Apenas após uma sucessão de confrontos, tanto o líder dos macacos quanto dos humanos podem estar em igualdade. Diversas tomadas exploram a verticalidade para espetáculo também, colocando diversos coadjuvantes em pontos superiores para enfatizar a escala da ação. A câmera sempre faz questão de estabelecer a ambientação antes de partir para os movimentos, o que faz com que cada set piece pareça seu próprio filme, com começo, meio e fim. Isso se aplica ao clímax, o qual se inicia com uma discussão após o retorno de César e especialmente a batalha dos macacos com humanos. Basta ver como há toda uma construção de tensão antes do combate entre humanos e macacos. Koba, sendo impulsivo e odioso como apresentado anteriormente, toma a estratégia mais arriscada ao partir para o embate frontal. Muito mais do que fazer cenas para deleite do público, Reeves traz peso e consequências. Parte da ação ilustra perfeitamente por que César era o líder apropriado, dando tempo para vermos as baixas entre os macacos. A culminação da luta está em dois momentos. Quando Koba atravessa o fogo como um verdadeiro demônio
mostrando que já passou de qualquer tipo de racionalidade, e quando este toma um tanque e a câmera acompanha a ação sobre o veículo, a tomada mais impressionante do filme. Assim como foi em The Batman, em cenas com a perseguição do Batmóvel, Reeves gosta de movimentações fluídas de câmera. O traveling que acompanha os macacos numa edificação é um exemplo. E falando nessa cena, o peso do primeiro ato de intimidação de Koba após tomar a liderança não seria o mesmo caso não acompanhássemos toda a movimentação de Koba conduzindo o coitado até jogá-lo do alto, culminando no momento de triunfo pessoal deste. Além da citada cena do tanque, existe um plano sequência extraordinário, o qual acompanha Jason Clarke no território agora ocupado pelos macacos. Matt Reeves não sente a necessidade de cortar constantemente, mantendo as tomadas o quanto forem necessárias para que nossos olhos nos habituem. E falando em olhos, o início e o final do filme ilustram a mudança do protagonista apenas utilizando de um simples movimento ao redor dos olhos deste. Eu poderia passar muito tempo falando do quão tecnicamente brilhante o filme é, desde a fotografia de Michael Sarrazin até a trilha de Michael Giacchino. Passando pelo elenco uniformemente impecável e o motion capture, que esboça cada microexpressão dos personagens. Porém, Planeta dos Macacos: O Confronto mostra o que um cineasta com visão e habilidade pode fazer com uma franquia já consolidada. Mesmo lidando com um tipo de história de colonização já vista muitas vezes, Reeves, assim como fez em The Batman, escancara que não é o que está sendo contado que importa, mas como. Vale a pena esperar. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, engajem, compartilhem, se inscrevam, por favor, porque isso faz toda a diferença agora que o canal está crescendo. E com isso eu deixo mais uma memória para vocês guardarem com todo o carinho do mundo e em té!